Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu quero que você preste bastante atenção. Por quê, pastor? Primeiro eu quero que você tenha um entendimento. Depois você lê, olha para mim aqui. Quero que você tenha um entendimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Significa o quê, pastor? Significa que Deus não quer você sofrendo, em espécie alguma. Tem pessoas que estão sofrendo, inclusive, porque elas desejam algo e elas não têm alcançado. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela não entendeu ainda que, na verdade, agrada o coração de Deus entregar a você aquilo que você pede. Por que às vezes eu não consigo alcançar, pastor? Por que eu não consigo chegar? Deus não é um Deus de brincadeira. Quando Ele fala algo, Ele cumpre, mas às vezes nos falta entendimento. Preste atenção, 7:7, peçam e vocês receberão. Ô irmão, será que Jesus está de brincadeira comigo? Ele manda eu pedir. E Ele fala que se eu pedir, Ele vai me dar. Aí eu peço, Ele não dá? Aí é brincadeira. Deus não ia fazer uma coisa dessa comigo, nem com você. Deus, Ele é amor. O que está faltando, pastor? Entendimento. Está faltando entendimento. Nós temos que parar para prestar atenção no que as Escrituras dizem. Você está compreendendo? E ficar nelas. Observar. Entender quando Deus fala como uma figura de linguagem, quando Ele fala de maneira literal. Porque o Senhor Jesus, Ele pregava muito por parábolas. E às vezes Ele usava uma figura de linguagem da época, daquele momento, daquela situação. Eu me lembro quando eu comecei no Evangelho, eu ouvi o pastor pregando que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E eu fiquei pensando, realmente não tem como, porque eu pensava em agulha de costura. Por quê? Porque era a única agulha que eu conhecia. Mas Jesus não estava falando de agulha de costura. Ele estava falando de uma linguagem da época. Na época, as pessoas elas utilizavam como transporte o camelo, como utiliza-se até hoje em muitos lugares. Mas era o animal mais utilizado, era o jumento, era o camelo. E o que acontece? Haviam passagens de um local para outro que se passava por meio de rochas e era chamado de buraco de agulha. E muitas vezes o camelo muito grande, às vezes até carregado, quando ele ia, ele ficava ali entalado. E para passar era difícil, era complicado. Às vezes tinha que descarregar o camelo, tinha que ajudar o camelo a passar. Então era uma coisa muito difícil. Então o Senhor Jesus, sabendo que muitas vezes as pessoas enfrentavam uma grande dificuldade para fazer um camelo atravessar ali aquele buraco de rocha, que eles chamavam de buraco de agulha, Ele usou um exemplo. Então nós temos que parar para ver a interpretação que só o Espírito Santo pode trazer. Mas para mim ter a interpretação que o Espírito Santo pode trazer, eu tenho que aprender a fazer uma coisa, o que, pastor? Meditar. Eu tenho que catar e ler, reler. Não entendi, leio de novo. Não entendi, leio de novo. Até ter a compreensão perfeita. Até ter o entendimento correto. Por quê, pastor? Porque aí eu vou estar andando no caminho certo. Eu vou estar fazendo o que é correto aos olhos de Deus. E eu vou chegar onde eu preciso chegar. Se não tiver entendimento, não adianta. O meu povo, ele está falando do povo dele, tem sido destruído, porque lhe falta a compreensão, porque lhe falta o entendimento. Precisamos de ter um entendimento que vem de Deus, não é um entendimento que vem da cultura humana, da literatura dos homens, da cultura dos homens, não. O entendimento que vem do Pai. Olha lá, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, tem sido destruído, porque lhes faltou o conhecimento, entendimento. Agora ele fala uma coisa séria aqui, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha aí que coisa séria. Que coisa séria. Eu vi agora há pouco o rapaz que estava abrindo o culto falando
sobre a intercessão de Abraão em relação a Ló, e é real. Mas só que Ló, ele não rejeitava a lei do Senhor. Ele não rejeitava o conhecimento do Senhor. Pelo contrário, ele acolhia todo o entendimento que Deus trazia a ele, guardava no coração e colocava em prática. Ele confiava na palavra que Deus dava para ele. Então, como que eu quero que Deus me abençoe? Como que eu quero que Deus me responda? Se Ele me traz a orientação, se Ele me traz o entendimento, eu rejeito. Eu rejeito a lei do Senhor. Olha só, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Eu tenho a obrigação de buscar o conhecimento, igreja. Eu tenho a obrigação de meditar nas Escrituras. Eu tenho a obrigação de gastar meu tempo, parte do meu tempo, com as Escrituras. Mas às vezes isso não ocorre. Nós quase não repousamos os nossos olhos sobre a Bíblia Sagrada. Quase não paramos para meditar. E às vezes, se meditamos, não praticamos. Outro dia eu chamei a atenção de um amigo, ele falou, não, pastor, mas eu medito o tempo todo. Eu falei, não adianta meditar apenas, tem que praticar. O que adianta ter conhecimento sem prática, gente? E é aí que nós estamos perecendo. Muitas vezes pela falta dele, e muitas vezes o entendimento chega, a instrução chega, mas nós rejeitamos a instrução. Olha só, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o... Então, muitas vezes, a destruição vem porque faltou conhecimento. Mas tem mais aqui, ó. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Ou seja, se eu rejeitei é porque ele veio. Se eu rejeitei é porque ele veio. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Você rejeita a Deus, ele rejeita você. Eu rejeito a Deus, ele rejeita a mim. É o que eu tenho pregado. Talvez, não sei se você tem prestado atenção. Se você não andar com Jesus hoje, você não quer andar com Ele. Você quer andar do jeito que você acha melhor. Você quer andar conforme alguém disse. Você quer andar segundo o teu coração. Preste atenção. Você não vai andar com Ele pela eternidade. Por quê? Porque se você o rejeitar, Ele vai te rejeitar também. É coisa séria. O entendimento chega, o conhecimento chega, a gente rejeita. Ó, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O Senhor Jesus, com o sangue dele, comprou o quê? Ele comprou sacerdote. Ele comprou sacerdote. Deus está falando, se você me rejeitar, você não vai fazer parte desse grupo de Jesus, não. Que Jesus trouxe para mim, para ser sacerdote, você não vai ser, não. Eu vou rejeitar, você não vai ser meu sacerdote. Irmão, nós temos que abrir o nosso entendimento. Não dá para me viver do jeito que eu acho melhor. Eu tenho que viver segundo a orientação da palavra. Tem coisas que, irmão, eu faço porque eu gosto. Tem coisas que eu faço porque eu preciso. São necessárias. Você compreende? E as pessoas, elas só querem fazer aquilo que agrada a elas. Não é assim. Eu me lembro que o meu pastor, ele tinha um costume de sair para evangelizar. Ele mandava nós evangelizarmos todos domingo à tarde. Eu lembro que o nosso culto era domingo de manhã, a reunião era às 10 da manhã. E depois, aí, cada um saía para almoçar, e ele marcava às 14 horas para o evangelismo. Esse evangelismo ia até às 5 da tarde, porque às 18 horas tinha um outro culto. Irmão, eu não gostava. Não, pastor? Não. Mas o senhor ia? Eu ia. E comecei a orar contra o sentimento de não querer fazer. Porque eu sabia que aquilo ali era uma obra do diabo. Ou era a minha carne. Era um ou outro. Na verdade, eram os dois. Por quê, pastor? Porque quem não quer que você anuncie o evangelho de Jesus Cristo é Satanás. Quem não quer que o evangelho cresça é Satanás. Quem não quer que a pessoa conheça os direitos dela, quem não quer que a pessoa conheça que por meio de Cristo ela tem salvação eterna, é Satanás. E a nossa carne, ela não quer fazer nada daquilo que é bom para o nosso espírito. Ela quer viver o aqui e agora. A nossa carne é preguiçosa. A nossa carne não quer orar. Eu fico vendo, pastor, eu gosto de orar. Mentira. Ninguém gosta de orar. A carne não gosta de orar. Nós gostamos quando a presença de Deus chega. Aí quando a presença de Deus chega, aquele momento que a oração é gostosa, a gente não quer parar. Mas porque Deus está presente. Já aconteceu, a presença, a unção dele já está ali. Aí é gostoso, mesmo você ora 2, 3, 4 horas, você nem percebe. Mas começar, até esquentar, até chegar diante da sala do trono, não tem quem goste.
É história. É enganar a si mesmo. Ah, eu gosto, pastor. Tá bom, quanto tempo você orou hoje? Ah, vamos parar de enrolar, né? Vamos parar de enganar nós mesmos. Uma das coisas que nós temos que aprender é ser honesto conosco, ser verdadeiros conosco. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Ele conhece os meus sentimentos, compreende os meus sentimentos melhor do que eu. Às vezes eu sou enganado pelos meus sentimentos, mas só que a Deus os meus sentimentos não enganam. Ele conhece meus sentimentos perfeitamente. Pedro foi enganado pelo sentimento dele. Ou você acha que ele mentiu para Jesus descaradamente? Ele olhou e falou: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Jesus olhou para ele e falou, em outras palavras: Pedro, você nem sabe o que você está falando. Pedro, hoje, antes que o galo cante, você por 3 vezes vai me negar. Pedro deve ter ficado chateado, falar: poxa, Jesus está de brincadeira. Já fui com ele para tudo quanto é lugar. Já ajudei, já lutei com ele. Eu estou falando que eu estou pronto para morrer porque eu estou pronto para morrer. Irmão, tem coisas que a gente só vai saber mesmo quando estiver enfrentando. Quando ele enfrentou a situação de ver o Senhor dele sendo esbofeteado, barba arrancada, soco no olho, chute na cabeça, jogado no chão, e ele olhando tudo aquilo ali, sendo chicoteado. Você anda com ele? Eu? Não. A carne dele tremeu. A carne dele recuou. Irmão, a carne de Jesus recuou, tremeu. Ele não recuou, ele não aceitou a vontade da carne dele, mas a carne dele recuou, tremeu. Jesus, imagina eu, você, e a gente fica se enganando. O Senhor Jesus, ele falou: Pai, se possível, plano B. Se tiver um plano B, estou nele. Me livra, eu não quero beber esse cálice não, Senhor. Mas só que ele não deixou que a carne dele falasse mais alto. O amor dele pelo Pai falava mais alto. E ele falou: que seja feita a tua, e não a minha vontade. Porque amor é isso aos olhos de Deus. É ter orientação, é ter o mandamento, é ter instrução e colocar em prática, guardar. Está compreendendo? Então nós temos que abrir nosso entendimento. O meu povo foi, ou tem sido, destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Ele veio. Se eu rejeito, ele veio. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tem pessoas que elas falam com Deus, mas Deus não fala com elas, não. A Bíblia fala sobre 2 homens. Um era um fariseu. Preste atenção. Um era um fariseu e o outro era um publicano. A Bíblia diz que os 2 subiram ao templo para orar. Os 2. A Bíblia diz que o fariseu, ele começou a fazer a oração dele. Ela está colocando aqui, eu vou ler para você. Vamos ler juntos. Olha lá, Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Irmão, preste atenção, o fariseu era símbolo daquele que vivia e obedecia à vontade e à palavra de Deus. É símbolo. O publicano é símbolo daquele que despreza a palavra de Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Então quer dizer que tinha um crente e um não crente. Um evangélico e um religioso qualquer. Um que diz que pertence a Cristo e o outro que assume que adora uma imagem de escultura ou alguma outra coisa qualquer. Está compreendendo? Sim ou não? Essa é a distinção para você entender. Segue. O fariseu, aquele que se dizia de Deus, aquele que era o que conhecia a lei de Moisés e levava à risca a lei de Moisés. E o fariseu, estando em pé, orava consigo. Desta maneira, ele orava com ele. Nova Almeida atualizada. Esse versículo. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Irmão, está cheio de gente assim. Não, eu oro, pastor. Você ora de você para você mesmo. De você para você mesmo. E talvez se a tua mulher estiver deitada do teu lado, você está orando de você para você mesmo e a tua mulher escutando só. Você não está falando com Deus. Você rejeita a lei dele. A Bíblia diz que aquele que despreza o mandamento,
que despreza a palavra de Deus, até a oração dele é abominável. Deus não aceita. Eu rejeito a lei dele, eu rejeito a palavra dele, eu rejeito a instrução dele, eu rejeito a orientação dele, ele me rejeita. Não interessa quem eu seja, não. Nós temos que começar a ter esse entendimento e parar de achar que nós somos os preferidinhos de Deus. Não. Comigo é diferente. Comigo Deus trata diferente. Comigo Deus entende. Como se Deus desprezasse a palavra dele para poder dar atenção para mim. Porque eu minto, eu prostituo, eu me engano, eu roubo a Deus, eu falo palavrão, eu vivo cheio de mágoa no coração, eu sou fofoqueiro, sou contencioso. Você está compreendendo? Aí eu vou falar com Deus, Deus deixa tudo isso de lado, né? Sem eu me arrepender, sem eu confessar, ele deixa tudo de lado e paparica, por quê? Não, porque o Júnior é diferente, ele pode. Ah, irmão, vamos acordar. Você rejeita, ele vai te rejeitar. Eu rejeito, ele vai me rejeitar. A coisa é essa. Ó, Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei? Nós estamos falando hoje da lei de Jesus Cristo. Isso está lá em Tiago 1,25 que eu tenho falado para você. O Evangelho é a lei perfeita que nos dá liberdade. Então eu estou falando do Evangelho, estou falando da lei de Jesus Cristo. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é uma coisa abominável? Nojenta. Asquerosa, desprezível. Pode pegar vários sinônimos. Irmão, nós temos que abrir entendimento. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que inclinar o meu coração a aceitar todo tipo de orientação que Deus me dá. Mesmo que seja contrário à minha vontade. Mas é o que a palavra diz? Eu vou obedecer. Não estou falando de doutrina de homens. Eu não estou falando de doutrina de nenhum tipo de instituição. Eu estou falando da doutrina, porque a palavra doutrina é tipo de ensinamento. Eu estou falando da doutrina que vem de Jesus Cristo, Senhor. Eu estou falando da doutrina que vem do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que as orientações, os ensinamentos do Espírito Santo são verdadeiros. Eu estou falando da verdade. Você está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, nós temos que despertar. Volta lá em Osés, por favor. Lucas, perdão. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Irmão, e é uma empáfia, e é um orgulho. Irmão, eu estou há mais de 30 anos com Jesus. Eu conheci a palavra de Deus em 1987. Em 1987 eu me batizei. Eu me entreguei a Jesus Cristo. Irmãos, eu já li a Bíblia inteira, eu não sei nem quantas vezes. Irmão, eu tive a graça de ser batizado pelo Espírito Santo, com fogo. Irmão, cada dia que eu abro as Escrituras, parece que eu nunca li. Eu não sei nada, eu não entendo nada. Tem gente que está uma semana com Jesus e acha que conhece tudo. É um religioso, é uma religiosa, não é alguém que está andando na verdade. Porque, na verdade, eu vou dizer para você, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais humilde você vai ser. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais claro vai ser o teu entendimento que você não conhece nada, que você precisa conhecer. Que você precisa conhecer. Por quê, pastor? Porque é a verdade. É a verdade. Nesses anos, se teve uma coisa que eu aprendi, que eu não sei nada. Não sei, e quando acho que sei, vejo que não sei. De repente se abre os olhos, se abre o entendimento e fala, Deus, Jesus, como que eu não vi isso? Já li tantas vezes, como eu não compreendi? Irmão, cuidado. E o fariseu ficou em pé e orava para si, de si para si mesmo, desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ô irmão, nós somos iguais. Eu não sou melhor que você em nada e você não é melhor que mim em nada. Somos iguais. O mesmo sangue que derramou-se por você, derramou-se por mim. A sociedade dos homens faz diferença entre um e outro. Faz diferença por cor de pele, faz diferença por questões econômicas,
faz diferença por sexo, faz diferença por cultura, faz diferença por tantas situações, tantas maneiras. Mas para Deus não há ninguém diferente. Ele disse que não há judeu, não há circunciso ou incircunciso. Todos pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. É o que está no livro de Colossenses. Não há diferença. Então, como eu chego diante de Deus achando que eu sou melhor do que você? Como você chega diante de Deus achando que você é melhor do que eu? Como eu chego diante de Deus achando que eu sou mais santo que você? Ou você chega diante de Deus achando que é mais santo do que eu? Na verdade, você comete falhas, eu cometo falhas. Na verdade, você tem virtudes, eu tenho virtudes. Somos homens, humanos. Só há um bom, só há um perfeito. É Deus, o Todo-Poderoso. E eu me torno perfeito quando eu estou nele. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, 44, 45, ele tem um assunto onde ele fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E eu só sou perfeito quando eu estou em Cristo, porque só Ele é perfeito. A palavra de Deus, ela é perfeita. Quando eu estou na palavra, eu sou perfeito. Se eu não estou, eu não sou. Está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, ó. Portanto, eu falei de 43, 44, 45, mas não falei do 48 aqui. Você está vendo? A gente chuta, acerta na trave às vezes. Mas por quê? Tem pessoa que tem essa capacidade de marcar exatamente o capítulo, o versículo e tal. Não, eu não tenho essa capacidade. Eu tenho a capacidade de guardar texto. Eu tenho a capacidade de guardar texto. Eu leio o texto e pode ter certeza, eu não esqueço mais. Eu leio para você, eu falo para você o texto inteirinho. Você pode estar acompanhando lá, que eu vou estar falando exatamente como você está lendo. Mas agora esse negócio de capítulo e versículo, tem um amigo meu que é bom, eu não sou não. Mas cheguei perto, olha lá. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Oh, meu Deus, que está no céu. É só na palavra. É só estando na palavra que eu sou perfeito. Por isso que eu tenho que a cada dia, irmãos, me aproximar. A cada dia me tornar semelhante a Cristo. A cada dia ir removendo as falhas, removendo os erros, removendo aquilo que de alguma maneira me afasta do Pai. Você está compreendendo? Me despojar do velho homem. As velhas práticas, os costumes que eu tinha, eu tenho que abrir mão e tenho que andar de acordo com a orientação que a palavra traz. Volta lá para mim, por favor, em Lucas. E o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. A Bíblia não diz que eu devo olhar para o meu irmão como se ele fosse maior do que eu? Está escrito isso. A Bíblia diz que nós temos que olhar um para os outros como se a pessoa que nós estamos olhando, meu irmão, fosse maior do que eu. Eu não posso olhar para ela como se ela fosse inferior a mim. Eu tenho que olhar para ela como se ela fosse maior. É o que a Bíblia diz. Mas ele estava olhando diferente do que a palavra diz. Ele estava olhando como se aquele homem não tivesse valor nenhum. E que ele sim fosse o justão, o perfeitão. Todos nós somos justificados por Cristo. Ninguém chega diante dele por méritos. Chegamos diante dele por justificação. Então não tem aquele que é melhor. Não importa se você era prostituta, se era garota de programa, não importa se era matador, o que você era, não importa. Ou se você era uma pessoa correta aos olhos da sociedade, um homem de caráter, não interessa. Não interessa. Ninguém chega diante de Deus por méritos. Somos justificados pela pessoa de Jesus. O que eu fazia, o que eu deixava de fazer é irrelevante. Tanto correto aos olhos dos homens ou incorreto aos olhos dos homens. É irrelevante. Por quê? Porque eu sou justificado pela pessoa do Senhor Jesus. Você está compreendendo? Sim ou não? Então não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu tenho que aprender a colocar essa palavra em prática. Qual? Olhar para a pessoa como se ela fosse maior do que eu. Eu tenho que aprender a colocar essa palavra em prática. E nunca olhar para alguém como se esse alguém fosse inferior, sem valor. Por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Não importa o cargo que você ocupe. Não importa a tua força bancária. Não importa a cultura que você tem. Você não é melhor do que aquele que fala nós vai, nós verte, nós fiquemos e que não tem dinheiro para comprar um biscoito sequer. O valor dele é igualzinho o seu diante de Cristo.
Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa é a palavra. É assim que tem que ser. Não é agora eu olhar para você. Pare com isso. Não faça isso. Você vai entristecer o Espírito Santo. Você teve o privilégio, a oportunidade de estudar, que talvez outro não teve. De ser preparado, como outro não teve. Eu fico vendo, às vezes, um filho desprezando o pai. Meu Deus do céu. Desprezando o trabalho do pai. Tem vergonha do que o pai trabalha. Mas se não fosse o trabalho do pai, não fosse a maneira humilde do pai viver, ele não estaria fazendo a faculdade que ele está fazendo. Ele não estaria estudando na escola que ele está estudando. Não estaria comendo a comida que come, vestindo a calça de grife que veste. Aproveite a oportunidade que você teve. Mas não esqueça que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Ela manda eu tratar o meu irmão. Manda eu tratar o meu semelhante. Como se ele fosse melhor do que eu. Está compreendendo, sim ou não? Volta em Oséias. Volta em Lucas, por favor. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Irmão, isso aqui é tudo obrigação. Isso aqui não é para receber aplauso, não. Não é, não. Eu conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim que o problema entre eu e ela era o seguinte, que a minha maneira de trabalhar era uma incompatibilidade de maneira de trabalhar. Eu falei, como que é incompatibilidade? Jejuar, orar, ler a Bíblia, evangelizar, buscar Deus em incompatibilidade? Isso aqui é obrigação do crente. Irmão, volta um pouquinho no 11, presta atenção. O fariseu, ficando em pé, orava de si para si mesmo, desta maneira: Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Esquece tudo isso que ele falou. Agora, isso aqui é obrigação de que pertence a Deus. Roubador. Eu não posso ser roubador. Quem é de Deus não pode roubar nada de ninguém. Não pode tirar nada de ninguém. O que é roubar, pastor? É pegar o que não é teu. Não importa o valor. Não é teu. Você catou. Você está roubando. Você está compreendendo, sim ou não? Pegou. Você está roubando. Não é teu. Injusto. Quem que é o justo? O que pratica a justiça. A pessoa que não pratica a palavra, ela é injusta. Injusto. Eu tenho que praticar, eu tenho que ser justo. Adúltero, irmão, é um homem de uma só mulher. Mulher de um só homem. Isso aqui é obrigação nossa. Ô pastor, sou fiel à minha mulher, hein? Isso aqui é o quê? Uma medalha? É uma obrigação tua ser fiel. Não é nada para ser aplaudido, não. É obrigação. Isso aqui tudo é obrigação do cristão, irmãos. E nem ainda como este publicano. Eu não tenho que ser como a pessoa do mundo mesmo, não. Tudo isso aqui é obrigação, segue. Jejuo 2 vezes por semana. Irmão, você deveria jejuar até mais se precisasse. Deveria jejuar até mais se precisasse. Mas no mínimo 2 vezes por semana, aquele que pertence a Cristo deve se colocar em jejum. Deus tem essa expectativa de mim, de você. A não ser que não tenha saúde para isso. Pastor, que jejum faz mal. Eu não consigo entender como Jesus ensinou uma coisa que faz mal. A importância que ele dá para o nosso corpo, que é templo dele, a ponto dele dizer que aquele que destrói o corpo, o próprio Deus o destruirá. Quer dizer, se eu já destruí o corpo, não sobra nada para destruir, não sei o meu espírito. Quer dizer, ele está dizendo que não cuidar do meu corpo é pecado de morte. Então ele dá uma grande importância ao meu corpo. E ele ensina a fazer uma coisa errada, que faz mal para o meu corpo. Porque ele ficou 40 dias sem comer e sem beber nada. 40 dias. Ele me ensinou a importância de jejuar, sendo que é uma coisa que faz mal para mim. É um contraponto, concorda comigo? Então nós temos que abrir os olhos, poxa. Se Jesus, estando aqui como homem, mostrou a importância, a necessidade de jejuar, como que é uma coisa que faz mal para mim? E se você quiser ir para a ciência, você vai ver estudos que mostram que a pessoa é mais fácil dela morrer por comer do que por deixar de comer. Morre mais gente
por tanto que come, do que gente que fica sem comer. Mas não vou entrar no mérito da questão. A palavra de Deus que me interessa. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu sou dizimista. Quer o quê? Uma medalha? Você tem obrigação de ser. Como tem obrigação de ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Isso aqui é tudo obrigação de que pertence a Deus. Segue. Perdão? Perdi alguma coisa ali no 12? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, tudo isso é obrigação de quem pertence a Cristo. Irmão, como pode ser uma incompatibilidade de trabalho, orar, jejuar e andar em santidade? Ler a Bíblia. Então, o que acontece? Eu vou viver como o mundo vive? Não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou jejuar, não vou vir à casa de Deus. Então, vou viver como o mundo vive. Como que posso ser uma exigência grande demais orar, ler a Bíblia, jejuar e viver em santidade? Aonde há uma incompatibilidade aí, onde há algo fora da palavra de Deus aqui no que eu estou te dizendo? Está fora da palavra de Deus quem não pratica essas coisas. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas é porque a carne não quer. Porque a carne briga, porque a carne grita, porque a carne faz birra. E a pessoa quer fazer o que a carne dela quer, em vez de fazer o que Jesus, a palavra de Deus, quer. Irmão, eu tenho que fazer o que a palavra quer, o que a palavra manda. Volta em Oséias para mim, por favor. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, eu também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Quem é o teu Deus? O meu é Jesus de Nazaré. O meu é o que se assenta acima de tudo, num trono nos céus. O meu é aquele que deu o Espírito dele para morar em mim. Esse é o meu Deus. Como que eu fazer o que a palavra manda vai contra? Nós temos que despertar. Temos que despertar. Rejeitou o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceres da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Irmão, não pode acontecer. Nós temos que respeitar a palavra. E eu sei que fazer o que Deus manda, muitas vezes, é um sacrifício enorme, mas vai trazer uma recompensa eterna. Você compreende, sim ou não? Vai trazer uma recompensa eterna. O que está faltando é entendimento. Começamos em Mateus 7,7. Na linguagem de hoje, por favor. Mateus 7,7. Peçam, e vocês... Então, ele não é Deus. Porque ele está brincando comigo. Ele não honra a palavra dele, então ele não é Deus. Se ele está falando que você deve pedir e vai receber, porque você deve pedir e vai receber. Você está entendendo? O que você tem que fazer é confiar no que ele está falando com você. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Ele é Deus. Ele não é homem. Ele é Deus. Nós temos que confiar. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. 8. Porque todo aquele, ele não faz acepção de pessoas. O homem faz acepção de pessoas. Deus não. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. 9. Por acaso, algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Segue. Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Segue.
vocês mesmos sendo maus, sabem dar boas coisas, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe... Oh, meu irmão, Deus não tem prazer no teu sofrimento. Não tem prazer. O que está faltando é entendimento. Ele quer entregar a você o que você tem clamado, o que você tem pedido. Ele é generoso. Ele é Deus. Que Ele possa falar mais do seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.